Olá a todos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez nesse encontro que para mim é extremamente rico e, puxa vida, é uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Estou aqui hoje para a gente falar sobre a questão da vida moderna e os impactos para o cérebro, né? Sempre com foco no envelhecimento. Eu tive no congresso, vou falar sobre isso, que esse é por isso que eu quis trazer essa live para trazer o que me chamou a atenção no congresso. Então vamos começar, né? Eu queria dizer que sejam todos muito bem-vindos à Escola do Cuidado. Aqui você vai encontrar um material de altíssimo nível, né, relacionado aos cuidados às pessoas idosas quando envelhecem, né? Bom, para começar, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre vocês todos que estão aqui. Eu queria pedir aqui no chat, por favor, para vocês compartilhem com a gente da onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo, né? Qual é a profissão de vocês, qual é o interesse de vocês nesse assunto, para mim poder ter uma noção de com quem eu estou aqui falando, né? Eu já vi aqui que tem psicólogo, né, que me mandou, tem aqui algumas perguntas no chat, já que eu vou tentar responder ao longo. Se eu não conseguir responder, vocês podem colocar aí, tá? Enquanto vocês escrevem, eu vou contar um pouquinho sobre a filosofia da Escola do Cuidado, né? Que é o meu projeto, que é um espaço que foi inaugurado em 10 de março de 2022, né? Onde eu compartilho a minha experiência de mais de 25 anos trabalhando com idosos que necessitam de cuidados. Todos os dias eu atendo idosos e as suas famílias, né, na questão do cuidado, na questão de como a gente pode otimizar esse cuidado, a gente pode humanizar esse cuidado, como é que a gente trabalha, né, com esse cliente, que é o nosso cliente, que é o idoso, né? Aqui, na nossa tríade do cuidado, que foi criado na Escola do Cuidado, né, eu tentei colocar sempre o sujeito no centro, ou seja, esse idoso no centro, né, do nosso olhar, da nossa perspectiva, né, e ao redor estamos nós, os coadjuvantes disso, né, que são os profissionais, né, o nosso conhecimento que é aplicado para que a gente possa trazer o melhor cuidado e com excelência para esses idosos. Por isso a minha busca sempre de conhecimento, por isso que eu estou sempre procurando, né, novos olhares para essa velhice, novos olhares para as questões que permeiam o envelhecimento, né? Na Escola do Cuidado, a gente tenta proporcionar bem-estar e qualidade de vida para os idosos, né? Através da prática e da teoria que embasa a gestão de cuidados, né? Otimizando assim esse cuidado para a pessoa que envelhece, porque é um sujeito, é um cliente com características muito próprias, né? Que é o idoso. Muitas vezes a gente vê profissionais que não têm um preparo sobre o envelhecimento, atuando com idosos e deixam um pouco a desejar, né? Então, os profissionais que trabalham com envelhecimento, que têm como, vamos dizer assim, embasamento as bases teóricas que permeiam o envelhecimento, que são os aspectos biopsicossociais, que a gerontologia trabalha muito bem com isso, né? Vai ter uma abordagem muito mais segura, uma abordagem muito mais efetiva e mais otimizada para esse cuidado, né? Eu aproveito para convidar vocês para se inscreverem no canal da Escola do Cuidado, né? E para que a gente possa ir trocando. Lá vão ter muitas, eu vou falar mais para frente o nosso projeto, né, sobre as assinaturas, para poder a gente trocar ideias e trocar informações sobre isso, né? Eu quero trazer muito a minha experiência e o meu conhecimento para que contribuir para o envelhecimento, né? Então, eu queria ver aqui de onde estão falando essas pessoas, vamos ver aqui um pouco dos nossos colegas que estão aqui, né? Eu já estou vendo aqui a Isamara, que é assistente social da promotoria da cidade do município de Santana, no Amapá. Puxa, Isamara, você está longe, hein, no Amapá.
Depois a gente tem aqui Bagé, a gente tem, vamos ver se nós temos de São Paulo também, do Rio Grande do Sul, a Juliana Moraes, que é psicóloga, né, e que trabalha com psicogerontologia, né, que é legal. A Vilmara, que é estudante de psicologia. A gente tem aqui também a Vilmara de Salvador, Bahia. Seja bem-vinda, Vilmara. Vamos ver quem mais. Feira de Santana, Ana Paula, é fisioterapeuta. Olha, veja que a velhice ela é multidisciplinar, né? Ela não tem uma, vamos dizer assim, uma só área de abordagem, né? São várias áreas. A Hanna, que é psicóloga de uma ILPI, né? Nós temos também a Ana de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Ana. Espero que você aproveite. A Aline Weber, que é do Rio de Janeiro. Boa noite. Quero trabalhar como concierge de idosos. Isso é muito legal, que eu espero que todo mundo saiba o que é um concierge, que é viabilizar o dia a dia desses idosos, né? Boa noite, sou cuidadora de idosos, a Cleonice, seja bem-vinda, Cleonice também. De Jundiaí, enfermeira, a Rose, né? De LPI também. Olha, mas muita gente, estudante, terapeuta ocupacional, que legal! Que legal. Boa Vista, nossa, longe, tá longe a Fernanda, hein? Boa noite, Fernanda. Roraima, não é isso? A Carolzinha, que é técnica de enfermagem e cuidadora de idosos. Então, veja a quantidade de profissionais e quanta gente, né, está envolvida quando a gente pensa em cuidado. A Michele, que é de Bangu, do Rio de Janeiro, sou cuidadora de idosos estudantes como técnica de enfermagem. Muito bem, seja bem-vinda, Michele. Acho que tinha alguém antes que eu não tive tempo de ler. Ana Paula de Brasília, gestora de um LPI do terceiro setor. Dados Velhinhos, Maria Madalena, seja bem-vinda. Ana, olha, é um desafio ser gestora de LPI, não é fácil. Eu trabalhei por 14 anos numa instituição de longa permanência. Posso dizer que é um grande desafio fazer a gestão de um local de idosos, né? Bom, acho que eu falei de todo mundo. A Josélia de Ribeirão Preto. Eu sou idosa e tenho pai, mais idoso ainda, 91. Ó, Josélia, eu também sou idosa, tá? Eu vou falar sobre isso. Eu tenho 64 anos e eu já estou aí também no envelhecimento. Bom, vamos aqui começar, né? Nosso tema hoje, que é a introdução sobre o tema livre, né? Envelhecimento saudável e qualidade de vida, né? Que a gente sempre está falando sobre isso, né? Que a gente está, quando a gente fala dos impactos da vida moderna e seus impactos para o cérebro, a gente está falando em tentar oferecer qualidade de vida para esses indivíduos, né? Vamos lá. Então, o alinhamento das expectativas de aula, na primeira parte, eu vou falar sobre o conteúdo programático, tá? Depois a gente vai enviar o link do certificado de 2 horas, e num outro momento, na segunda parte, a gente vai para perguntas e respostas. Então, vou pedir para que vocês coloquem aí, né? Todas as perguntas que vocês tiverem. Eu vi que já tem perguntas, né? Falando sobre a questão da ansiedade, da depressão, não é isso? Acho que é isso que alguém perguntou aí, mas depois a gente vai tentar responder essas perguntas, ok? Aqui é a tríade do cuidado, da escola do cuidado, né? Que o sujeito está no centro, a prática e o ensino que permeiam e uma boa gestão desse cuidado, né? Como é que eu posso gerenciar isso, né? Porque na minha prática eu trabalho bastante como gestora de cuidados, então eu trago a minha experiência para a escola do cuidado, né? Para que a gente fique cada vez mais preparado para cuidar desses indivíduos. Bom, qual é o objetivo dessa live hoje, né? Compartilhar os conhecimentos adquiridos no Congresso Brian 2024, né? Focado em comportamento e emoção e no funcionamento do cérebro, seus impactos nessa vida moderna que a gente tem hoje. Abordar esses impactos da vida moderna no cérebro, principalmente quando a gente fala em envelhecimento, né? Explicar como a neurociência compreende a perda cognitiva no envelhecimento, né?
discutir os impactos psicológicos e sociais do envelhecimento, especialmente nos grandes centros urbanos, e eu completaria aí, qual é o impacto disso na questão da saúde do cérebro, né? Discutir a prevalência de doenças neurodegenerativas, como demência e envelhecimento, enfatizar a relevância dessas questões tanto para os profissionais da área quanto para para mim mesmo, né? Como eu falei, que vive essa experiência na prática, que é o envelhecimento, né? Além do meu envelhecimento, o trabalho que eu desenvolvo com os idosos. Espera aí, que eu acho que eu apertei alguma coisa aqui. Espera aí, vamos lá. Bom, eu quero trazer aqui alguns pontos que eu observei no Congresso, mas antes disso, eu quero falar para vocês que eu estou aqui para dividir com vocês, né, aquilo que eu vi. Meu interesse foi sempre estar buscando novos conhecimentos, e é isso que eu deixo para vocês como orientação ou dica, né? Assim como saber o que pensa a neurociência. Eu não sou uma expert em neurociências, tá? Eu estou começando, lógico, eu sou psicóloga de formação, eu tive introdução à neurociência, sabe aquela coisa da anatomia do cérebro, funcionamento do cérebro, tudo isso, né? As partes do cérebro que compreendem, né, todo o nosso funcionamento, mas eu não sou uma neurocientista, eu não tenho essa expertise ainda, inclusive eu estou buscando. Eu acabei de me inscrever no curso da Unifesp de Neurociências, né, para que eu possa ter uma abordagem ainda mais, me apropriar mais do tema. Mas, como hoje, né, a gente tem muito a questão do envelhecimento ligado com a perda cognitiva e os comportamentos, né, que são vistos muitas vezes como comportamentos que fazem parte do envelhecimento. Lógico, a minha abordagem é em psicanálise, mas eu fui buscar uma nova área de conhecimento, né? Exatamente porque a gente sente a perda cognitiva significativa, como os quadros demenciais que hoje a gente assiste, né? Um aumento significativo dele, os impactos psicológicos e sociais dos idosos, né? Na vivência e na sua existência como idoso hoje, nesse tempo, né? E a relação que tem com o cérebro, né? Meu interesse sempre foi entender o envelhecimento nos grandes centros urbanos e os seus impactos na existência desse sujeito. Então, como é que é envelhecer em cidades como São Paulo, né? Que é uma cidade do Rio de Janeiro, cidades grandes, né? Cidades que têm características muito específicas e que nesse congresso eu pude observar o quanto esse tipo de vida, essa forma de vida, ela não é muito saudável para o nosso cérebro. Com o aumento da expectativa de vida, né, a gente saber o impacto que o envelhecimento tem sobre os diferentes sistemas e organismos, bem como sobre o funcionamento psicológico, social, né, dos indivíduos que envelhecem nas grandes cidades, nos grandes centros. Bom, a necessidade minha de compreender e descrever os efeitos do envelhecimento, aqui, né? Seja ele patológico ou seja ele normal, né? Que são e os determinantes desse envelhecimento saudável, né? Bem como os mecanismos de prevenção e intervenção. A gente está lá buscando, né? Como nós somos profissionais da área, a gente sempre está buscando o que tem de novo em termos de intervenção. A gente vai buscar a ideia, o problema em si, e o que tem de novo, né, para isso. Eu queria dizer que os tópicos que eu vou abordar aqui trazem um foco nas mudanças climáticas, que está muito em foco hoje, e a saúde mental dos idosos diante dessas mudanças climáticas, né? Inclusive, hoje, no estado de São Paulo, saiu uma reportagem sobre isso. Quem tiver acesso ao estado de São Paulo, se não depois, eu posso mandar o link para vocês. Peço para a Érica mandar, disponibilizar para vocês o link dessa reportagem do estado de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, né? Para vocês verem como é impactante a questão climática. E veio muito isso, né, no Congresso. A importância do sono no envelhecimento, ok? A questão da resiliência psíquica e a resiliência do organismo, né? Para que a gente possa suportar esse novo estilo de vida, né? Que é um estilo de vida que nos desafia e
No processo de envelhecimento, onde a gente já está mais fragilizado em determinados sistemas, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Para quem não sabe, a neurociência estuda o sistema nervoso e as suas funções, o comportamento e as emoções humanas, tá? Só de forma bem breve assim, tá? É uma área de estudo que investiga o sistema nervoso, incluindo o cérebro, a medula espinhal, a rede neuronal, os comportamentos, as emoções, né? A neurociência, ela traz um panorama disso tudo. Ela vai buscar entender como é que essas estruturas do cérebro funcionam, a questão do desenvolvimento do sistema nervoso, os mecanismos, né? Como é que isso tudo influencia nos comportamentos, nas questões cognitivas, e quando a gente trabalha com envelhecimento, a gente não pode negar que há um desgaste desse órgão, que é o cérebro, como todos os outros órgãos, né? E quais são as consequências para isso, ainda mais exposto a um ambiente em um tempo histórico que exige muito de nós, né? Então, isso é o que a gente vai trazer aqui um pouco. Bom, eu vi algumas aulas importantes, tá? Que foram dadas por profissionais importantes, que eu não vou trazer aqui os nomes de cada um, mas são pessoas expoentes que dominam o assunto. E o que é de novo na doença de Alzheimer, que eu pude ver na aula do Ricardo Nitrini, que é aqui da USP, né, que é um pesquisador, um médico, um neurologista muito importante, né, que estava envolvido na questão das novas drogas para a doença de Alzheimer, né? Ele trouxe que as novas drogas estão chegando ao mercado, incluindo o Donanemab, da farmacêutica Lilly, tá? Essa droga ajuda o corpo a remover o acúmulo de placa amiloides no cérebro. Vocês sabem que o Alzheimer é um acúmulo, né, da beta-amiloide e da proteína tau. Eu não vou entrar aqui muito, né, sobre a questão do Alzheimer, né, as causas, tudo, mas essa droga é uma droga nova, que ela vem, né, associada à doença de Alzheimer. Logo nos primeiros sintomas, ela consegue, vamos dizer, desacelerar o processo da doença. Por quê? Porque ela faz uma varredura, né, desse acúmulo da proteína beta-amiloide. Ela tem eu não vou entrar muito aqui porque eu não sou cientista, mas ela vem como se fosse uma varredura, sabe? Ela vai eliminando esses acumulados de beta-amiloide, e aí isso melhora, né, a vida do neurônio, né? Porque ela não permite que o neurônio venha a morrer, ou venha a função dele fique comprometida, né? Que são as sinapses, e aí a pessoa fica num estado melhor. Os sintomas eles demoram, vamos dizer assim. Não existe, vai entrar no mercado agora, no Brasil. Ele trouxe outras drogas que nos Estados Unidos já tem, mas que no Brasil ainda não. No Brasil, ao mesmo tempo, nós temos 1,76 milhões de pessoas que têm alguma forma de demência, né? Com o envelhecimento da população, os casos da doença de Alzheimer podem chegar a 5,5 milhões até 2050, né? A gente está falando do Brasil, segundo essa pesquisadora, que é a Cleusa Ferrari. Bom, aqui eu trago para vocês o tamanho do nosso problema, e é mesmo, né? Quanto mais velho a gente fica, aqui, ó, a questão do tempo, né? Quanto mais idade eu tenho, mais eu posso vir a ter um quadro demencial. Eu posso dizer para vocês que hoje, isso é um pouco assustador na cidade de São Paulo, né? A gente vê um aumento significativo dos quadros de demência na cidade, né? Então, assim, pessoas até com 75, 76 anos, né? Eu não estou falando porque aqui a gente pensa, ó, a questão do tempo, né? Quanto mais velho eu vou ficando, maior a probabilidade de eu ter um quadro demencial. Só que a gente está ficando por aqui, ó, de 75 a 79. Ou, sabe, nós que trabalhamos com idosos, a gente vê muito isso, né? E isso é um pouco assustador. Então, saber de novas drogas que estão aí no mercado, saber que existem pesquisadores que estão buscando, a cura não existe,
mas existe uma tentativa de conter a doença, né? Onde os sintomas, eles são retardados, vamos dizer assim, tá? Isso é sobre o Alzheimer. Lógico que teve muito mais coisa que eu vi, né? Mas não dá para a gente falar tudo numa live. Depois, quem quiser fazer perguntas, eu estou aqui à disposição. Bom, vamos ver. Bom, nem preciso eu falar que a atividade e saúde do cérebro foi o que tinha de mais, várias mesas. O problema desse congresso é que ele acontece em 4 dias, e são milhares de palestras, e assim, você fica meio confuso, porque você não sabe aonde ir, sabe? Você tem que escolher o que você quer ver ali, mas tem outra que é muito legal, outra palestra muito legal, que no mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo, então, fica muito difícil da gente assistir tudo. Mas o que eu assisti é que a atividade física melhora a função cognitiva. Isso está comprovado por cientistas que trouxeram isso, porque ela reduz o estresse, né? Ela aumenta a plasticidade cerebral, melhora o sono e é uma potente protetora contra doenças degenerativas na velhice. Por que isso? Porque quando a gente pratica atividade física, a gente produz substâncias, né, no cérebro, que são substâncias que trazem o bem-estar e o funcionamento adequado desse cérebro, né? Quando a gente fala na redução do estresse, porque quando a gente está sobre estresse, a gente produz uma série de substâncias que são tóxicas para nós, não só para o nosso corpo físico, mas para os nossos órgãos e para o cérebro principalmente, né? Aumenta a plasticidade cerebral, ou seja, a possibilidade de novas redes neuronais, né? A gente pode formar novas redes neuronais, e o que acontece com o envelhecimento? A gente tem uma diminuição, né, dessas redes neuronais se a gente não estimula esse cérebro, né? O cérebro, ele é como qualquer outro, vamos dizer assim, órgão, ou como se fosse mesmo os nossos músculos. Se a gente não colocar em atividade, a tendência é que ele não tenha uma vida, né, longa, mas uma vida longa e produtiva, né? Bem. Outra coisa que apareceu, o sono, né? A melhora do sono. A atividade física melhora o sono, e aqui a gente vai falar sobre o impacto do sono, né, na questão do envelhecimento e principalmente na perda cognitiva. Em outros fatores, nem vou entrar em outros aspectos da saúde que o sono interfere, mas vamos pensar no cérebro, que era isso que a gente estava lá conversando, né? E outra coisa, está provado, todas as mesas que eu assisti, todas as falas que eu assisti, de neurocientistas, de neurologistas, profissionais da área da educação física, né? Pesquisadores da área de educação física, mostrando que a atividade física é protetora das doenças degenerativas na velhice. Então, eu até assisti uma aula que o palestrante falou: a atividade física, ela é como uma medicação, ela tem que ser colocada na vida desse indivíduo. Não se sabe como, mas a gente tem que colocar. Principalmente as atividades de resistência, com resistência, ou seja, musculação, e atividade aeróbica, né? São as 2 modalidades que eles indicam. Teve uma palestra sobre a questão da caminhada, né? A caminhada, sim, ela é importante, mas ela tem que ser associada, né, a uma atividade de resistência, ou seja, a musculação. Aqui tem, eu vi que tem profissional de educação física, se quiser mandar perguntas, se quiser mandar alguma afirmação sobre isso que eu estou falando, eu acho importante saber o que vocês pensam também. Outra coisa que eu vi, que eu fiquei encantada, é assim: longevidade e envelhecimento com qualidade, a gente precisa ter um propósito de vida, né? E ter um propósito de vida foi um dos temas abordados com ênfase no envelhecimento, muito, de muita importância. Os profissionais são cientistas que têm estudos que mostram, né, que dá significado à vida na velhice, ter atividade que traz satisfação para esse idoso, né, onde ele possa se sentir pertencente, né, e sentimento de realização. Por isso que importância na psicoterapia, né? Aí eu vou falar já como psicóloga. A gente
possibilitar esses idosos que eles ressignifiquem a sua vida no sentido de que aquilo que foi feito, né, teve aspectos positivos, né? O que restou disso, mas sempre num olhar positivo para esse idoso, né? Então, assim, os meus pacientes que eu atendo como psicóloga, esse sentimento de realização, seja pela via da família, seja pela via profissional, seja pela via como mãe, ou como esposa, ou como sujeito, né? É importantíssimo, né? Além da gente falar das metas espirituais e da reflexão sobre a existência. É necessário que o indivíduo ele possa elaborar toda a sua existência, né? Ele possa entrar em contato consigo mesmo para encontrar essa plenitude, né? Através das práticas de meditação ou das práticas religiosas ou qualquer atividade que proporcione uma sensação de plenitude para esse indivíduo, né? E que seja importante para ele. A gente buscar os significados que tem a vida para o sujeito idoso é muito importante, principalmente os psicólogos aqui que estão presentes, né? A psicoterapia aqui não tem como propósito a gente poder ajudar esses idosos, por exemplo, só no enfrentamento das coisas negativas que a velhice traz, mas naquilo que esse indivíduo construiu ao longo da vida também, né? Dos aspectos positivos que esse indivíduo e o que ele fez de positivo para chegar até onde ele está. Né? Isso é importante, dá significado, propósito de vida. Esse indivíduo pertence a algo, pertence a um grupo, a ele, como que eu vou falar para vocês? Há coisas que têm significado para ele, né? Então, isso é muito importante e foi dado muita ênfase nisso. Bom, eu assisti uma aula sobre esse tipo de doença, né? De doença degenerativa, uma doença, uma perda cognitiva, que é a doença frontotemporal, né? É um grupo de distúrbio neurodegenerativo que afeta os lóbulos frontais e temporais do cérebro. As áreas responsáveis pelas funções como comportamento, personalidade, linguagem, movimento ficam comprometidas muitas vezes quando o indivíduo é acometido por isso. Como a gente fala muito de Alzheimer, a gente esquece um pouco de outros tipos de quadro demencial. E trouxe também em muitas falas, eu assisti uma mesa onde se falou sobre pacientes psiquiátricos, né? E já idosos, né? Principalmente pacientes bipolares, e o impacto que é nessa mudança, né? Nessa transformação, que é da vida adulta para a vida no envelhecimento. Que quando a gente envelhece, a gente tem muitas questões para serem elaboradas, né? É uma condição que geralmente se manifesta entre os 45 e 65 anos, sendo a segunda forma mais comum de demência em pessoas abaixo de 65 anos, após a doença de Alzheimer, né? Então, eles trouxeram bastante isso, que a gente precisa explorar mais a doença frontotemporal, uma vez que ela é a segunda demência que mais acomete os idosos. A gente conhecer mais esse tipo de doença degenerativa, né? Onde ela tem mais um impacto aqui nas áreas, né, dos lóbulos frontais, né, e da parte temporal do cérebro, ok? Eu trouxe aqui só porque eu assisti uma mesa só sobre doença frontotemporal. Depois eu posso até dar uma aula sobre as doenças frontotemporais, que eu acho que é importante a gente divulgar isso. Vai estar na Escola do Cuidado isso, né? Eu vou preparar uma aula sobre a doença frontotemporal, vou me aprofundar nela para que a gente possa entender e divulgar o que é essa doença. Porque se fala só de Alzheimer, né? E a gente esquece que nem tudo é Alzheimer, apesar de ser a demência que mais acomete os idosos. Vamos lá. Bom, eu assisti uma aula muito interessante sobre a epidemia do Zolpidem. Eu espero que todo mundo saiba o que é o Zolpidem. O Zolpidem é um medicamento amplamente prescrito para o tratamento da insônia, para dormir. Pertence à classe dos hipnóticos não benzodiazepínicos, ok? É um outro tipo de ativo, ele induz primeiro o sono, assim, ele faz você iniciar o sono, tá?
Eu assisti a aula de uma médica neurologista, ok? Especialista em sono. A eficácia é induzir o sono rapidamente, né? Então, até esse é um tipo de droga que hoje as pessoas tomam já deitadas na sua cama. A orientação é que ela é sublingual, deita na cama e coloca embaixo da língua já deitado, e daqui a alguns minutos você já entra num processo de sono, né? É rapidamente que isso. E isso está muito popular entre os médicos e os pacientes. Porque hoje, quando é idoso, o médico não está dormindo, vamos dar aí um Zolpidem para ele, né? Para ele dormir, para ele ter uma qualidade melhor do sono. Só que os estudos mostram que, à medida que você vai tomando, você vai precisando aumentar estas doses. E outra coisa, o Zolpidem é uma droga que foi desenvolvida para tratar insônia, e o máximo de tempo que você tem que tomar o Zolpidem é por 4 semanas. E depois você ir diminuindo a dose, segundo a médica especialista em sono, uma neurologista, né? E é o que não está acontecendo. Os idosos estão tomando, não só os idosos, mas a população em geral, depois, principalmente depois da pandemia, né? Isso se tornou uma epidemia, que não dorme, toma remédio para dormir. A vida nas grandes cidades é muito desafiadora, né? A vida ela é rápida, ela é muito às vezes solitária. O idoso quando não tem rotina, né? Então fica muito fácil você ter acesso, porque se os médicos eles estão prescrevendo aí a torto e a direito, e os idosos têm já esse comprometimento na questão do sono, então casou tudo. Mas o que se traz é que isso não pode ser mais levado como algo que não vai trazer nenhuma consequência para esses idosos, porque o aumento e usar o Zolpidem de forma inadequada, quando o indivíduo já está fora das 4 semanas, vamos dizer assim, e sem prescrição médica, que a médica trouxe isso de forma muito forte lá, de que muitos idosos tomam até sem prescrição, né? Porque o vizinho toma, porque o outro toma, então termina tomando. Tem uma preocupação muito sobre isso, porque tem um impacto na questão cognitiva, né? Nas questões que exatamente que os idosos precisam cuidar. Por que idoso tem que cuidar do seu cérebro? Porque, assim como todos os órgãos, o cérebro também envelhece. Envelhece, e a gente não pode mentir que com o envelhecimento a gente tem um declínio da nossa capacidade cognitiva, né? Então, a epidemia do Zolpidem realmente é algo preocupante pelos números que foram trazidos lá no Congresso. Outra coisa que trouxe, e eu assisti essa palestra, que foi desse cientista francês, Pierre-Marie Ledoux, ele fala sobre a ligação não só do intestino, tá? Mas de todos os órgãos com o cérebro. Só que ele trouxe o estudo dele sobre o cérebro. Eu coloquei um link, eu acho que eu mandei um link para você, Érica, da palestra dele, só que está em inglês, né? Quem fala inglês pode assistir, que é a ligação entre o intestino e o cérebro é mais importante do que a gente imagina. E é preocupante também. Por quê? Porque ele destaca a importância da microbiótica intestinal saudável, né? Então, hoje, a gente tem que manter uma alimentação, né? Não uma alimentação... A Érica colocou aqui para vocês no YouTube, tá? Que é a palestra do Pierre-Marie Ledoux. Quem quiser assistir, está em inglês, mas quem fala inglês pode assistir, onde ele fala exatamente sobre isso. Então, assim, a microbiótica intestinal, ela tem a ver com uma série de micro-organismos que habitam o nosso intestino, né? E se a gente não comer de forma adequada, né? Ter uma vida, vamos dizer, adequada intestinal, onde a gente evacua todo dia, a gente tem a consistência das fezes, tudo isso, a gente tem um comprometimento com bactérias, né? A gente infecta o nosso intestino com bactérias ou micro-organismos tóxicos,
né? E ele mostra, através de uma pesquisa que ele fez com ratos, né? Que algumas bactérias tóxicas, elas terminam se alojando em determinadas regiões do cérebro, tá? E aí, essas regiões do cérebro que essas bactérias, que elas vão por via plasma pelo sangue, ela termina causando depressão. Então, foi provado que alguns ratos, quando expostos a essa bactéria, né, nessa microbiota, né, intestinal tóxica, esses camundongos ficaram mais depressivos, né? Então, a gente tem que cuidar também da nossa saúde intestinal, né? E quando a gente envelhece, a gente tem uma alteração dessa, vamos dizer, dessa microbiota, né? E a gente precisa cuidar disso. Onde a gente vai cuidar disso? Falando com o nosso médico, falando se a gente tem com os nossos pacientes, os nossos clientes, a questão da constipação, a questão da atividade física para melhorar essa microbiótica, né? Como é que a gente pode se alimentar de forma onde a gente possa sustentar uma microbiota saudável, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. A saúde mental está ligada à nossa saúde intestinal. Olha que coisa incrível, né? Então, a gente sublinha aqui a necessidade da gente cuidar dessa microbiota, né? E para a gente ter um cérebro saudável na velhice. Então, eu quis trazer isso aqui porque isso nos aponta, como profissionais que somos, para que a gente olhe para esse aspecto do indivíduo, né? Que é como ele primeiro metaboliza os alimentos e como ele como funciona, né? O sistema digestivo dele, e principalmente o intestino. E os idosos, muitas vezes, eles têm uma série de problemas, tanto bucal, né? Tipo, não tem dente, ou os dentes estão ruins, ou não consegue mastigar direito, ou tem uma alimentação muito precária, porque não consegue cozinhar, né? Aí começa a comer muito pão, muita coisa, não come fruta, não come legumes, não come coisas que realmente vão trazer para esse indivíduo uma saúde não só física, no sentido do corpo físico, mas também da saúde mental. Olha que interessante isso, hein? Bom, o meio ambiente e seus impactos no envelhecimento. Muitas salas falando sobre isso, tá? Os impactos do meio ambiente, a poluição, a violência, a vida muito rápida, né? As pessoas não têm tempo para nada, como se a gente tivesse que correr, né, para tudo. Ambientes onde não há verde, né? A gente vive nas grandes cidades, eu mesmo moro aqui no centro de São Paulo, então eu posso dizer para vocês que eu estou aqui respirando partículas que estão no ar, partículas de metal, partículas de substâncias químicas, né? Que estão aí e que destroem o nosso cérebro. Tá? Ambientes mais verdes e adaptados são mais acolhedores para o cérebro durante o envelhecimento. Por que isso? Porque quando a gente é jovem, a gente ainda tem reserva e a gente tem, vamos ver, uma capacidade de adaptação melhor, né? Quando a gente envelhece, o que acontece? A gente tem uma menor capacidade de adaptação, né? É mais difícil porque os órgãos, o nosso corpo está mais envelhecido, né? Todos os nossos sistemas estão mais envelhecidos, então isso se torna mais difícil, né? E aí eu fiquei perguntando, né? Fiz esse questionamento. Será que realmente, se a gente tiver exposto a situações, né? Como poluição, violência, né? Violência urbana, né? Solidão, né? Esses ambientes, eles não são próprios para que a gente possa ter uma saúde mental e cerebral, né? A gente pensa na questão psicológica, do impacto e do cérebro também, porque o cérebro é um órgão que ele está em atividade, produzindo substâncias que nos dão uma sensação de bem-estar, né? Ou de relaxamento, né?
por isso que a gente fala do sono. Então, assim, a gente tem que pensar na saúde cerebral, o cérebro, e os impactos de toda a nossa vida, né, nesse órgão que é tão importante para que a gente possa ter uma velhice plena, uma velhice, ou melhor, uma longevidade com qualidade, né? Inclusive, os ambientes existem no Japão já, que são os banhos de verde. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas no Japão já existem isso. Instituições que pegam grupos de idosos e levam para as florestas, levam para ambientes onde tem muito verde, onde esse idoso vai ficar contemplando esse verde, respirando esse oxigênio, entrando em contato com o verde, né? Porque quando a gente entra em contato com o verde, inclusive, numa das aulas que eu assisti, o fato de você olhar para o mar, as ondas do mar, né? Sentir todas as substâncias que o ar do mar ele emana para a gente, né? Que a gente termina recebendo isso também. Isso tudo transforma o nosso cérebro numa máquina de bem-estar, de produzir substâncias que nos dão bem-estar, né? Então, olha como é importante a gente estar em contato com o verde, a gente estar em contato com a natureza. Nós somos seres ligados à natureza. Assim como a gente precisa se dar conta do nosso círculo circadiano para o sono, e aí mostra como a gente está ligado com a natureza, isso nos mostra também, todas essas pesquisas, tudo que tem nos mostrado, que nós precisamos estar inseridos na natureza. Se nós destruirmos a natureza, nós vamos morrer todo mundo, porque a gente vai começar a devastar o nosso cérebro. Não só o corpo físico, no sentido, a musculatura, né? O meu coração, o meu pulmão, não, mas o meu cérebro, né? Bom, outra coisa que eu assisti, que foi bastante importante, é a busca da regulação das emoções em ambientes estressantes. E aí me chamou a atenção essa aula, porque nós vivemos nas cidades hoje numa situação de muito estresse, né? Lutando pelo nosso dia a dia, enfrentando todas as dificuldades que a cidade grande nos traz, trânsito, violência, poluição, alimentação, né? Olha, outra coisa, alimentação, né? Muito agrotóxico, alimentos com muito agrotóxico, alimentos processados, né? A gente vive isso tudo que a gente tem que se dar conta. Então, a busca e agora as emoções também, né? A busca pela regulação das emoções em ambientes estressantes visa alcançar a homeostase do cérebro e das emoções. O que é isso? Na verdade, o que o cérebro e todas as nossas células, elas ficam buscando esse equilíbrio chamado de homeostase, ou seja, eu entro em desequilíbrio e o corpo vivo tenta se reequilibrar. Ele vai buscar, né? Vamos dizer, mecanismos para reequilibrar tudo isso. E quando a gente pensa em emoções, o cérebro ele também faz esse esforço de tentar se reorganizar no sentido de se equilibrar de novo. Esse equilíbrio dinâmico é crucial para garantir o funcionamento adequado do organismo vivo. Então, se a gente está exposto a situações estressantes o tempo todo, a gente não consegue regular as nossas emoções. E quando a gente envelhece, o que acontece com a questão das nossas emoções? Né? A gente tem uma rigidez, a gente tem uma tendência a ter uma rigidez nas nossas, vamos dizer assim, na elaboração das nossas emoções, né? A gente tem dificuldade de fazer isso, né? Porque é próprio do envelhecimento. Lógico que tem idosos que têm mais facilidade e idosos que têm menos. Por isso, a psicoterapia é importante, mas não a psicoterapia nesse modelo que a gente conhece, né? De uma psicoterapia onde a gente vai cuidar lá da infância, não, nós temos que cuidar do que está acontecendo aqui e agora com esses indivíduos, né? Para buscar esse equilíbrio dinâmico, né? Dessas emoções. O organismo humano constantemente ele busca equilibrar
os seus instintos ou desejos com as normas sociais. Então, os meus medos, né? Ou aquilo que eu gostaria, né? Que fosse, não é possível. As normas sociais, o que a sociedade nos impõe como velho. Toda essa regulação eu tenho que fazer. E é muito gasto energético que tem aí, tá? Para pessoas, quando eu estou falando de pessoas idosas, muito idosas. Talvez eu, com 64 anos, eu já sinta um pouco isso, né? Que eu tenho que regular algumas emoções, né? Mas é mais fácil para mim. Primeiro, porque eu trabalho com envelhecimento, primeiro, porque eu tenho todo esse conhecimento, então a gente consegue. Mas o indivíduo que começa num processo de envelhecimento, que ele não tem noção do que está acontecendo com ele, todas as perdas que permeiam o envelhecimento, todo o processo de ressignificação que eu tenho que fazer, toda a questão do etarismo, a sociedade dizendo que você é velho, que você já não trabalha mais, que você não vai... Então, é muito difícil a regulação disso, né? Existe um gasto energético, muitas vezes, além do suportável para esse idoso. Então, saber avaliar situações de estresse na velhice requer um alto nível de conhecimento. Vamos voltar lá, né? Para a questão do propósito de vida, do autoconhecimento, saber o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero para mim a essa altura da vida, né? O que eu posso esperar ainda da vida, né? Isso tudo são situações que levam o indivíduo a ter uma regulação, porque quando eu tenho situações de muito estresse, eu produzo substâncias que são tóxicas para o meu cérebro, né? Agora, se eu consigo regular isso de forma adequada, eu minimizo esse impacto no meu cérebro e eu mantenho a questão da minha saúde cerebral. Bom, um tema que foi muito falado foi os impactos das mudanças climáticas no cérebro, né? A gente está falando de desastres ecológicos, impactos ambientais, temperaturas muito altas, né? Para o corpo do indivíduo velho ter essa homeostase, porque aqui a gente também está falando em homeostase, né? Onde a gente está falando do impacto ambiental, né? Climático, vamos dizer assim. Insegurança climática, eu não sei o que vai ser amanhã, se vai ter chuva, se vai ter sol, se eu estou seguro, qual é a incerteza, porque já existe no velho uma certa fragilidade, né, de pensar no futuro, né, e como ele vai se proteger disso, né? Então, assim, como é que é o meu futuro como velho numa Terra, no planeta, né, que está vivendo catástrofes terríveis? Então, isso tudo tem um impacto direto na saúde mental desses indivíduos, que já tem, como eu falei, muitas vezes um enrijecimento dessa capacidade de homeostase, aí eu vou falar do cérebro, né, de produção e de equilíbrio de substâncias que possam minimizar, né, esse impacto que é. Então, isso tudo a gente tem que levar em conta. Na velhice, os velhos, eles estão sofrendo, até, acredito, assim como as crianças, que são outros sujeitos mais vulneráveis, não estou tirando o sofrimento dos adultos, lógico, mas o adulto ele está mais preparado fisicamente, psicologicamente, com a sua capacidade talvez mais preservada, a sua reserva, né, psíquica e cerebral para aguentar isso. Imagina os velhos. Então a gente tem que levar em conta isso e falar sobre isso, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente vai ter que falar sobre isso. Bom, chegamos no sono, né? O papel fundamental do sono na saúde cerebral. Bom, eu quero dizer para vocês que muitas palestras sobre o sono, né? O sono ele é crucial para a saúde mental e física, especialmente durante o envelhecimento. A gente diminui mesmo a quantidade do sono. Eu tenho uma aula só sobre sono, tá? Eu não sou especialista em sono, mas nós precisamos entender que um idoso que tem rotina, faz atividade física, ele vai ter uma melhor qualidade de sono. Idoso e rotina é um casamento perfeito para a saúde psíquica, cerebral e física, tá? Durante o sono que ocorrem as funções vitais para revigorar o cérebro. Então, quem não dorme tem impacto na questão cognitiva. E se eu já sou idoso, esse impacto é muito maior. Alterações no ciclo circadiano são comuns com o envelhecimento e devem ser monitorados de perto e tratados por neurologistas e especialistas nessa área. Existem hoje neurologistas que são especialistas
nesse aspecto humano, né, esse fenômeno humano que é o sono. A minha aula, ela é só uma chamada de alerta para a gente ter um panorama. E depois eu convido vocês a procurarem, né? Existe muito material na internet, existem materiais aí suficientes para que vocês possam entrar em contato com isso, entender os distúrbios do sono, como a apneia, né? A questão da insônia, que são importantes e que estão aí na velhice, no dia a dia, né? Ou o uso do CPAP, né, é algo que é importante, muitas vezes, para esse idoso, que vai trazer qualidade de vida para ele e vai trazer saúde cerebral para ele, saúde cognitiva, tá bom? E outra coisa, os distúrbios do sono, se não forem tratados, eles aumentam o risco para as questões relacionadas aos quadros demenciais. A qualidade do sono tem que ser levada em conta, especialmente a fase mais profunda do sono. O sono tem duas fases, são duas fases, uma mais superficial e uma mais profunda. Na minha aula eu trago isso, tá? E aí, à medida que a gente vai envelhecendo, essa fase mais profunda do sono, que é a que realmente restaura toda a nossa questão cerebral, ela fica comprometida. Então, a gente fica com sono mais superficial. Vocês já dormiram e acordaram, tipo assim, parece que eu nem dormi, porque a gente não fez toda essa estrutura, porque o sono, ele tem uma estrutura própria, ok? Eu não vou entrar aqui, que é uma aula inteira sobre isso, né? Então, a gente tem que observar isso e dar importância a isso, né, à medida que a gente envelhece. Eu, como profissional que trabalho com envelhecimento, eu preciso saber disso para até orientar a família, orientar o idoso a procurar um profissional especializado, uma vez que esse idoso não dorme, porque nós todos somos programados para dormir. Dormir é algo natural, humano, né? E porque a gente não dorme, a gente tem que explorar isso, e é muito importante para a saúde do cérebro. E aqui eu trago a questão da resiliência, que foi trazido de forma muito significativa também, tanto a psíquica quanto a resiliência do organismo. Refere-se à capacidade de uma pessoa, do sistema, se adaptar ou se recuperar a adversidades que ele vai encontrando, né? Como traumas ou situações de estresse. Existem indivíduos que são mais resilientes e indivíduos que são menos resilientes, tanto na sua capacidade psíquica quanto na sua capacidade orgânica. Isso tem a ver, né, com uma questão genética, né, com uma questão de hábitos de vida, tem uma questão de como o indivíduo, ao longo da sua vida, ele lidou com os seus desafios, as questões que ele foi acometendo, as coisas que foram acontecendo ao longo da sua vida, né? Então, esses conceitos são fundamentais tanto para a saúde mental quanto para a saúde física, permitindo enfrentar desafios sem comprometer significativamente o bem-estar. Então, as pessoas que são resilientes, né, tanto psíquica quanto orgânica, elas lidam melhor com os desafios que aparecem ao longo do envelhecimento. Como que a gente mede resiliência, né? A resiliência, ela é uma capacidade muito pessoal, né? Onde a gente vai ter que fazer uma observação, né, de como aquele indivíduo ele regula suas emoções, né, como ele faz o enfrentamento das suas dificuldades, no seu discurso, né, naquilo que ele traz como significado para aquele momento que ele está vivendo, ok? Bom, o que eu posso concluir aqui é que envelhecer com qualidade está intrinsecamente ligado a uma série de fatores. Um sono adequado, o exercício físico regular, um ambiente mais natural, buscar um equilíbrio emocional são fundamentais para promover o envelhecimento saudável. A gente cuidar desses aspectos não apenas melhora a qualidade de vida na velhice, mas também pode reduzir o risco de doenças crônicas e melhorar o bem-estar em geral. Quando eu falo doença crônica, a gente pode pensar nos quadros demenciais, né? Que é aqui que o que a gente está falando de cérebro, a gente tem que pensar nisso, que é o órgão principal que nos norteia, né, inclusive, na nossa vida, né? Que mantém muitas vezes a nossa autonomia, talvez nem tanto a nossa independência, porque a gente pode ser acometido por alguma outra coisa, mas a nossa autonomia sim, né? Portanto, é essencial integrar esses elementos na rotina diária, discutir estratégias para a gente
pensar no envelhecimento saudável e sustentável. Então, aqui eu trago as minhas considerações finais, tá? Eu quero dizer para vocês, então, que o certificado, eles vão ser colocados aí o link daqui a pouco para vocês da Escola do Cuidado, né? Eu agradeço a todos os que estiveram aqui, que ficaram até agora comigo, ouvindo tudo que eu tinha para falar, ok? Aqueles que estão assistindo ao vivo e preencherem o formulário do certificado, ele vai ser enviado até 30 dias, tá bom? Agora, eu convido vocês a se tornarem membros da Escola do Cuidado. A Escola do Cuidado, como eu falei, é um espaço de formação para profissionais que trabalham com o público sênior, né? Aqui eu busco capacitar e preparar esses profissionais com excelência para oferecer o melhor e o que tem de mais moderno em termos de cuidado para a pessoa idosa, né? Você sendo membro do curso, né? Você já recebe imediatamente, que já está lá disponível para você, Relações Familiares na Velhice, que é um curso que eu dou, que é importante a gente entender como é que essas relações acontecem, como é que a família, né? Ela tem um impacto positivo ou negativo quando a gente está lá pensando em intervenções, né? Noções de cuidado da pessoa idosa, lá eu já tenho também isso, são noções básicas de cuidado, o que eu entendo como são muito importantes da gente entender e ter como conhecimento. A questão da espiritualidade, a religiosidade no envelhecimento, que é um aspecto que está ligado lá, como eu falei, à questão da gente ter se autoconhecer, buscar quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, né? Se isso for importante para esse idoso, né? Você vai ter acesso a 12 aulas comigo ao vivo, né? Onde eu vou estar falando de assuntos diversos, e aí você vai ter acesso aí já a essa grade de aulas, essas 12 aulas, tá? E o link para inscrição está aqui, né, no vídeo. Vocês podem pegar o link aqui e já entrar lá na Escola do Cuidado e já fazer inscrição e já virar membro e já entrar para a gente ir nessa viagem, essa viagem para o envelhecimento, para a gente poder trabalhar com envelhecimento de forma com excelência, de forma adequada, ok? Agora eu quero ouvir um pouquinho vocês. Vamos lá. Vamos para as perguntas, se tem perguntas, saber como é que o que vocês acharam. Se tem alguma pergunta aqui. Eu vi que tem bastante gente. Aumenta a produção de neurotransmissores, Ana Paula Mascarenhas. O que aumenta a produção de neurotransmissores? Eu não quis trazer um linguajar muito técnico demais, porque tem gente aqui de várias áreas, né? Miosina, serotonina, dopamina, isso mesmo, Ana Paula. Ana Paula deve ser psicóloga, né? Deve trabalhar com idosos. É importante considerar que o idoso precisa dormir mais tempo. Mas você sabe essa coisa, viu, Ana Paula, de dormir mais tempo? Na velhice, a gente dorme menos, né? Dorme bem menos. E a gente tem que respeitar isso. Se a gente tem qualidade no sono, qualidade, porque a gente pode ficar muito tempo na cama e não ter qualidade no sono, né? E a gente ter esses momentos e a gente fazer esse ciclo, que, se eu não me engano, são 4 etapas, se eu não me engano, isso na aula de sono, porque eu não sou especialista em sono, né? Eu tenho conhecimento, porque para a minha prática é necessário. Você pode dormir menos, desde que aquilo seja satisfatório, né? Então, isso a gente precisa, por isso um especialista para avaliar isso. O que mais aqui? Vamos ver. Olá, a Rafaela, aqui, Ana Paula, é tão diferente quanto o idoso aceitar a sua condição de limitação e incapacidade. É isso mesmo, Mas eu não entendi essa sua afirmação. Tem idosos que têm dificuldade mesmo, porque é difícil você assumir que você está tendo perda, né? Não é fácil. Isso é um trabalho que a gente, como psicóloga, precisa fazer junto a esse idoso, de aceitação, até muitas vezes. Trabalho com pessoas idosas, na maioria com demência. Como estimular mais? Olha, apareceu muito a questão da terapia cognitiva comportamental como uma técnica adequada,
né, para a gente trabalhar com idosos com quadro demencial. Eu não sei se você, Lauriane, você é psicóloga, né? Mas existem técnicas de trabalho com idosos, né? Na terapia comportamental, né? Cognitiva comportamental, que nos auxilia muito nisso, em como a gente deve estimular esse idoso, né? Existem formas da gente também falar, a comunicação é importante com o idoso quando está com quadro demencial. É uma série de aspectos que você tem que ver quando você entra em contato com o idoso que tem demência, né? Primeiro, o que eu falo para vocês, primeiro observem, porque a gente não sabe tudo e a gente não sabe quem é aquele sujeito que a gente está ali de frente para a gente. Então, com o tempo, isso vai se revelando quem é aquele sujeito e você tem que ter sensibilidade para poder ver quais são as portas que vão se abrindo para que você possa ir entrando, né? Bom, vamos, quem mais? Live trazendo uns assuntos muito relevantes, turma de cuidadores de idosos assistindo em Canguçu. Ah, Rio Grande do Sul, legal. Tricila, muito obrigada, viu? Rio Grande do Sul aqui presente, muito obrigada. Qual sua especialidade? Psicóloga? Eu sou especialista em gerontologia, sou mestre em gerontologia, sou terapeuta sistêmica de família e casal, e a minha especialidade é em psicanálise, né? A minha especialidade, de fato, é envelhecimento. Psicogerontologia, que é o que eu trabalho há mais de 25 anos. Então, eu desenvolvi um método, né, de psicoterapia baseado, é lógico, em outros teóricos, né, que trabalham com a psicogerontologia. Eu fui trabalhando isso ao longo desses anos, estudando e desenvolvendo a partir da minha prática, né? Mas eu tenho uma abordagem em psicanálise, que é a minha abordagem principal. Quem mais? Vamos lá ver. Boa noite. Gostaria de saber se o esquecimento que tem com a ingestão ela é progressiva. Tem com ponto A, não entendi. Rafaela Carlini, não sei se ela já está aí. Conta um pouco sobre a Senior Services. Ah, Senior Services, vou contar, Érica. A Senior Services é a minha empresa. Eu trabalho com envelhecimento há 25 anos, mais um pouco que 25 anos. Tenho a Senior Services, que é uma empresa aqui em São Paulo, focada no idoso mais, vamos dizer assim, com maior necessidade. Eu já tenho a minha empresa há quase 13 anos. Eu trabalho com profissionais multidisciplinares, trabalho com gestão de cuidados para idosos frágeis, trabalho com auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, cuidadores, faço atendimento a famílias, né, a famílias de idosos, faço plano de cuidados para idosos, mas numa abordagem em gerontologia, tá? Que é a minha especialidade, né? Eu sou mestre em gerontologia, sou especialista pelo Hospital Einstein. Então, a Sênior está aqui e eu respiro idoso 24 horas por dia. Então, eu falo com famílias todos os dias, eu falo com cuidadores todos os dias, eu visito idosos com muita frequência, acompanho os casos, sou gestora dos casos, a empresa é minha, então eu faço a gestão dos meus casos todos, né? A partir da minha experiência de 14 anos numa instituição de longa permanência de idosos, aqui uma referência na cidade de São Paulo, tá? E todo o meu conhecimento agora na Escola do Cuidado, eu quero... Você sabe que depois de uma determinada idade, né, a gente quer passar o nosso conhecimento, passar a nossa experiência, né, para as pessoas, para que eu tenha um compromisso com essa velhice, né? Porque ser velho não é uma situação como a gente imagina, só de coisas boas e agradáveis, né? São muitos os desafios que a gente passa. Eu posso dizer que agora eu já estou com 64, eu sinto isso no meu corpo, né? Já começa a sentir isso. Então, imagina com 80, 85, 90 anos, são idades muito avançadas, né? Então, a minha empresa, eu trabalho só com idosos, tá? Faço atendimento domiciliar institucional só para pessoa idosa aqui na cidade de São Paulo. Que mais? Vamos lá.
Aqui, não há necessidade de ser psicólogo para trabalhar com terapia cognitiva. Deverá ser da área de humanas. Quem está afirmando isso? A Maria de Fátima Abdala está afirmando isso? Ou você está perguntando? Não sei. A terapia comportamental, né, ela é muito usada para idosos com quadro demencial, tá? Ela é muito eficaz para idosos. Agora, idosos que têm cognição preservada, a gente trabalha numa linha eu trabalho mais numa linha psicanalítica. Vamos lá, quem perguntou sobre a gerontologia? Pode falar sobre a gerontologia, é a ciência, né, que estuda o indivíduo velho nos aspectos biopsicossociais e agora espirituais também. Então, a gente estuda todos esses aspectos do envelhecimento, as questões biológicas, né, as questões psicológicas, as questões sociais e as questões espirituais agora, que é dos assuntos que eu abordo no meu curso, que está aí, né, disponível para quem fizer assinatura, que a gente fala de espiritualidade, religiosidade e envelhecimento. A gerontologia é uma ciência multidisciplinar. Então, todas as pessoas que trabalham em vários campos de saber, né, em várias disciplinas, elas podem se especializar em gerontologia e ter os conceitos de gerontologias aplicados na sua área, né, na sua área de atuação. Que mais aí? Vamos lá. Poderia fazer módulos de curso para serem ministrados a cuidadores técnicos de enfermagem de LPI? Lógico que eu posso, eu faço isso. Eu dou aula na pós-graduação do Hospital Einstein, aqui em São Paulo, tanto de gerontologia quanto para ILPIs, formação de gestores em ILPI, né? Dei aula na pós-graduação em cuidados paliativos, e dou aula para a instituição de longa permanência para cuidadores auxiliares técnicos, grupo multidisciplinar. Tem um curso no módulo do jeito que você quiser. Tenho várias aulas, a gente monta os módulos como você quiser, Ana Neres, e pode ser dado à distância. Você está em São Paulo? Eu não sei se ela está em São Paulo, mas sim, tenho os cursos até, inclusive, já prontos. Bom, eu acho que já foi, né? Eu queria agradecer a todos. O módulo Introdução de Cuidados, ele já é para, vamos dizer, uma introdução ao cuidado a idoso de forma técnica e adequada, tá? Por profissionais que são preparados e que trabalham em instituição de longa permanência. Você é de Brasília, né, Ana Neres? Tá. Esse curso meu, que vamos dizer, os princípios básicos de cuidado, já podem ser dados para profissionais que trabalham em instituição de longa permanência. Inclusive, os profissionais que deram esse curso são profissionais que trabalham em instituição de longa permanência. O módulo é a Introdução do Cuidado. Tá lá, vamos lá, eu espero vocês na Escola do Cuidado. Não percam tempo, vão lá, se inscrevam, virem membros da Escola do Cuidado, lá vai ter muita coisa para a gente discutir e falar. Então, a gente faz atendimento, eu faço os atendimentos à família, e hoje, para idoso, eu faço, mas o idoso tem que ter tem que estar bem preservado cognitivamente, tá? Eu faço sim, lógico, se o idoso tiver preservado cognitivamente, a gente faz à distância. A família, eu também faço atendimento familiar, que eu sou terapeuta sistêmica de casal e família pela Unifesp. Eu faço isso, eu estudo famílias de idosos, o impacto que ter um idoso na família, é por isso que o meu curso de família e envelhecimento, que está disponível também na Escola do Cuidado, ele é importante, porque a gente não traz o idoso sozinho, né? A gente vem tudo para a gente, vem o idoso, vem a família, vem todo o entorno dele, né? Tudo isso. Então, assim, venha ser um membro da Escola do Cuidado. E sim, eu faço atendimento à distância, né? Desde que o idoso seja preservado cognitivamente.
Aqui é a Escola do Cuidado, né? Eu acho que a Érica, você tem aí, esse é o link, né, da escola. Quem quiser entrar lá para conhecer a Escola do Cuidado, entra, conhece. Eu não sei se a gente deu algum desconto, Érica, para quem fizer a inscrição agora, eu não estou sabendo. Nós vamos ter 12 encontros de assuntos diversos, os assuntos já estão lá todos descritos, tá? Os encontros são comigo, a gente vai falar sobre diferentes assuntos sobre o envelhecimento, inclusive sobre sono, sobre outras coisas, tá bom? E é isso. Eu queria agradecer a todos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fico muito grata de poder estar dividindo o meu conhecimento, a minha experiência, né? De tantos anos, trabalhando com idosos o tempo todo, né? E dividir com vocês isso. Acho que foi a Jamile Silva que mandou a pergunta sobre a questão da depressão, da ansiedade nos idosos, né? Pensa uma coisa, eu falei aqui na live que a gente, quando envelhece, a gente tem fragilidade também, tanto na questão psíquica, né? Quanto na questão da saúde mental. Então, né, um monte de coisa que nos leva muitas vezes às perdas que a gente vai tendo ao longo do caminho, né? Tudo isso vai levando a gente para essa situação de maior fragilidade psíquica. Tá bom? Então, muito obrigada. Até uma próxima vez e eu encontro vocês na Escola do Cuidado, hein? Entrem lá, façam sua inscrição, virem membros para a gente se encontrar e falar sobre velhice, envelhecimento. E espero que vocês tenham gostado disso que eu trouxe para vocês hoje. Tchau, até uma próxima vez. Tchau.